passar ali, com outro nome, né, a fileira dos discípulos de Jesus. Olha que mudança interessante, né? Uma mudança bastante interessante. Vamos aqui então agora a parábola do mal rico. Vocês já conhecem essa também? Vou ler para vocês, tá bom? Essa é boa. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessas chamas. O rico falando. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida na terra, e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem a Moisés, nem os profetas, também não acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Lembraram agora? Lembraram. A gente lembra. Bom, então aqui nós temos mais um homem rico. Nós temos aqui essas citações, né, que Kardec colocou do Evangelho, né, do rapaz que foi procurar, né, e tal. São todos ricos. E as dificuldades de desprender-se das coisas materiais. Jesus não condenou o ganho necessário para o sustento. Não condenou o dinheiro. O dinheiro é uma moeda de troca que o homem utiliza e que deveria utilizá-la de forma mais equilibrada possível. Não é? Mas ele não condena, e Deus também não condena a riqueza. O que é condenável é a utilização da riqueza, de como você utiliza da sua riqueza. Você poderá ter riquezas do ponto de vista material, intelectual, moral. Não é? Você poderá ter riquezas em grandes contas, grande poder financeiro e não utilizar esse recurso em benefício de ninguém. Ser avaro. Quero tudo para mim. Só que a gente tem que entender que daqui a pouco nós vamos desencarnar. E nós não vamos levar nada disso. Sempre se fala disso. O dia que morrer não leva nada. Quem de nós ainda não escutou falar disso? O dia que morrer não leva nada. Mas nós continuamos vivendo
da mesma forma, achando que vamos levar tudo. Carro forte não acompanha funeral. Você já viu algum carro forte no funeral? Não acompanha. Correto? Porque o que nós levamos é o desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral e os amores que conquistamos. Isso é o que nós levamos. Os recursos à nossa disposição, que nos são concedidos, é para auxiliar a nossa vida e auxiliar daqueles que estão ao nosso lado. Não podemos ser avaros, não podemos ser daqueles que só queremos para nós, pois senão nós chegaremos à condição no mundo espiritual desse rico, da parábola, com grandes padecimentos e tormentos. E ele pede a Abraão, que é o pai do povo hebreu, né, que mande alguém comunicar aos seus irmãos que ele não quer que eles padeçam o que ele está padecendo. Mas na condição de encarnado, o mal rico desprezava o pobre, o Lázaro. Mas não vamos entender esse pobre única e exclusivamente como aquele que nos bate a porta precisando de uma migalha de pão. Temos aqueles companheiros nossos que estão extremamente necessitados da palavra amiga, de um sorriso, de um aperto de mão e de um ouvido para que ele possa falar das suas dores, das suas dificuldades. É alguém que está necessitado. E muitas das vezes você tem recursos que já não vamos botar só na conta do financeiro, mas recursos intelectuais, conhecimento, possibilidades de ajudar e não o faz. Tem riqueza intelectual para você, mas não passa por outro. Aquele que tem riqueza moral, que está encarnado e sabe utilizar todos os recursos, ele vai entender completamente esses dois pontos. Os recursos amoedados, que não são únicos exclusivamente para ele, para o seu deleite, e para utilizar de toda a sorte que puder, como também o recurso intelectual que eu tenho, possa ser utilizado em benefício do outro. Ele junta essas duas coisas e consegue viver de uma forma mais tranquila, mais feliz. O rico, ele está numa condição vibratória no plano espiritual, aquém, vamos dizer assim, de Lázaro. E na parábola é colocado que existe um vale entre eles dois. E esse vale que a gente vai entender aqui é do ponto de vista das faixas vibratórias. O rico está numa faixa vibratória baixa, enquanto Lázaro, que padeceu as dificuldades, que suportou de forma resignada, está numa faixa vibratória maior, mais alta, vibrando numa frequência maior. O rico, ele no plano espiritual, ele não está sentindo sede, a sede que nós sentimos, né? Mas é um problema de consciência, é um tormento que o faz queimar, porque a nossa consciência culpada, ela queima. E isso gera nele uma necessidade, não é? Uma ilusão de ingerir um líquido que pudesse resfriar, porque ele passa por tormentos inenarráveis. E olha a dificuldade, dado o padrão vibratório dele, de naquele momento ele não poder ser socorrido.
E muitos de nós vai desencarnar e não vai poder ser socorrido de imediato. Porque é uma necessidade de queimarmos a prestação, como diz André Luiz, aquilo que nós colhemos por atacado. Vamos queimando devagarinho aquilo que nós colhemos por atacado. Então é fundamental que nós possamos, na vida em que temos na atual encarnação, observar que tudo à nossa volta pode ser utilizado, mas com a devida regra, com a devida atenção. Não apropriar-se de tudo de modo exclusivo, porque daqui a pouco vai chegar o momento de nós desencarnar. Não vamos esquecer a passagem do homem que colocou tudo no celeiro, né? Eu tenho que fazer um celeiro maior ainda. Aí falou, triste homem, né? Ainda hoje a sua vida lhe será tirada. Desencarnou, ele levou os celeiros com ele? Não. Ele vai precisar dessa comida no plano espiritual? Não. De que alimento ele precisaria no plano espiritual? O alimento da alma. Ele não alimentou enquanto encarnado o seu espírito. Então ele vai ser um necessitado no plano espiritual. Necessitado de socorro, de amparo, não é? E muitas das vezes aquele socorro não vai chegar de imediato. Nós temos aí, no livro Céu e Inferno, está aqui, né? Tem vários livros aqui, está aqui. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, relatos de espíritos que chegaram no plano espiritual em grandes dificuldades e outros que chegaram em condições boas no plano espiritual. Nós observamos a dificuldade, por exemplo, na obra de André Luiz, do seu pai, não é? A dificuldade tão grande. A própria dificuldade de André Luiz, durante um período que ele relata de 8 anos, que permaneceu ali no umbral, sofrendo toda aquela situação, e o Clarencio diz para ele, olha, na hora que ele desperta, né? Eu estive sempre aqui do teu lado. Agora, a condição vibratória não permitia que você me visse. Hoje você está conseguindo, porque chegou uma hora de tal desespero que ele rogou a Deus, deve ter um ser maior, né? Algo que pode me socorrer. E ele, meu Deus, né? Aquela aflição, aí é como se caíssem verdadeiros véus, né? Diante das suas vistas, né? E ele consegue ver Clarencio e fala, poxa, eu estava pedindo tanto socorro, agora que você aparece, né? Ele falou, eu sempre estive aqui, meu amigo. Mas você não dá condição. Talvez esse companheiro aqui, ele, o Mauri, ele se perturba porque ele vê o mendigo, aquele que para ele era necessitado, no seio de Abraão, não é? O pai do povo hebreu, né? E ele naquela condição, tipo, eu é que tinha que estar lá, que é muito assim, né? Por que é eu que não estou ali? Eu é que tinha que estar naquela condição, eu que sou rico, não é? Mas não é assim. A riqueza que importa é a riqueza espiritual. Será que nós estamos trabalhando por essa riqueza? Como é que eu posso trabalhar por ela? Todo dia eu posso trabalhar por ela, para acumular riqueza espiritual? Posso. Mas como é que eu vou fazer isso? Quando acordar de manhã, primeiramente agradecer a Deus pela vida, né? É importante. Obrigado, Senhor. Estou aqui de pé mais uma vez. Não é? Não é assim que a gente faz todo dia? Às vezes a gente esquece. Não é? A gente deixa de botar uma moedinha espiritual lá. Vamos botar assim, né? A gente esquece. Mas tem que ver se o cofrinho espiritual, ele não ficou vazio a semana toda. Né? Porque senão a gente só bota a moedinha no dia que a gente vem na casa espírita.
Mas não pode, moedinha espiritual. Vamos lá. Então, cheguei de manhã, acordei, obrigado, Senhor, não é? Pelo dia. Aí vibra lá, por quê? Vibra pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, não é? Por aquele irmão que você tem, assim, uma antipatia por ele. Não é? Não sei, não, talvez a gente não tenha nada disso aqui. Então, não é? Se você às vezes tem uma pessoa que você não tem assim uma certa antipatia por ela, ou você nota que ela tem uma antipatia por você, não é? Aí você vibra por ela, faz assim um laço bonito, manda umas flores, não é? Ah, vou mandar para minha prima não gosta de mim, mas eu vou mandar essas flores para ela, não é? Aí mandei para minha prima, aí minha prima um dia vai receber. Tanta flor que você manda todo dia, um dia ela recebe, né? Bom, é uma forma de iniciarmos. Depois vamos conversar com as pessoas à nossa volta, no nosso ambiente de trabalho. Vamos ser o mais solidário possível no nosso ambiente de trabalho. Vamos compreender a dificuldade do chefe, da nossa colega do lado, do colega de trás, né? Porque a gente não sabe se às vezes o colega de trás, a colega do lado, ou o chefe, está com alguém doente em casa e não falou para a gente, porque está com vergonha, está triste, não é? Orar por aqueles companheiros que estão causando dano à sociedade. Nossa, como que eu vou orar por eles? Tem que orar por eles, não é? Eu tenho esse recurso na minha mão. Porque a gente vai ficar pensando só de coisa de dinheiro. E a gente não pode pensar só nisso. Não é? Porque senão a gente fala assim, ah, Senhor, tudo que eu tinha eu dei. Bom, você deu tudo. Não tem problema. Mas você continuou orgulhoso, egoísta. Você deu porque um dia disseram que era bom você dar e você deu? Não. É algo que deve ser feito de forma consciente. Trabalhando, né, o desprendimento material e melhorando do ponto de vista moral também, senão a coisa fica, né, estranha. Tem alguém que fala assim, ah, é para dar o quê? Eu queria dar alguma coisa, né? Aí fala, não, você pode colaborar na casa, com a cesta e tal. O Leão Denis diz o seguinte, que essa caridade que a gente faz, no entendimento dele, é bem uma caridade, é um dever que nós temos que realizar, entendeu? É um dever. Porque o entendimento dos espíritos em relação à caridade, como é que é? Eles dizem para nós que é perdão das ofensas, indulgência, não é isso? Então a gente é indulgente, todo dia a gente procura ser um pouco mais indulgente com o próximo, com as imperfeições do outro e tal. Então, mas isso é trabalhar a nossa ponta espiritual, não é isso? Não ofender as pessoas, não é? No supermercado, no banco, na via pública, não é? Tipo lá, tá uma menina lá, aprendiz. Aí eu entro naquela fila, a pessoa é aprendiz, ela não sabe fazer o trabalho. E eu vou chegar lá e vou fuzilar a moça, né? Não devia estar aí, não sei o que e tal. Não. Essas coisas que a gente observa. Então a gente pode trabalhar todo dia um pouquinho. Não é? É a ligação que os companheiros aí fazem lá, né? Mandam um e-mail. Isso é bacana. Obrigado até, né? Todo dia a possibilidade de trabalhar. É o sorriso que o companheiro está dando. Ah, mas esse negócio de sorrir para os outros não é comigo, não. Você não dá nada, nem um sorriso. Tem que dar pelo menos um sorriso. Dá um bom dia, eu não dou, não. Dá uma boa tarde, eu não dou, não. Tem gente que não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não ri, não conversa com o outro, não é? Aí fica ruminando um monte de coisa na cabeça. O nosso cofre espiritual está vazio, não é?
vai ficar igual o Zaqueu, com um cofre de moeda cheio, mas o cofre espiritual vazio. Aí Jesus passou lá e falou: desce daí que eu vou dar um jeito na tua situação. Vou conversar contigo. Vou te explicar umas coisas que você ainda não entendeu. Né? Aí Jesus vai e conversa com ele, agora eu entendi. Agora eu entendi, eu vou mudar. E a doutrina espírita, de certa forma, ela faz isso. Né? Vem nos esclarecer uma série de dúvidas que nós tínhamos e fala: olha, é fundamental que você mude. É bom para quem? Para você. Vai ser bom para o outro também? Ótimo. Mas para você vai ser fundamental essa mudança. Né? Fale um pouco mais, converse com as pessoas, participe dos trabalhos na casa espírita, né? Seja alguém mais próximo do seu ambiente de trabalho material, junto às pessoas, se dedique um pouco mais, visite seus familiares, né? Fala com o teu irmão que você não fala há um monte de tempo, com a tua prima que você um dia falou alguma coisa que ela não gostou, enfim, né? Isso é enriquecer-se, é tornar-se uma pessoa melhor a cada dia. É um trabalho contínuo. E isso a doutrina espírita, ela vai lentamente inoculando no nosso mundo, não é? Vai fazendo com que a gente entenda que isso é providencial em nossas vidas. Para quando nós desencarnarmos, nós não venhamos a estar na condição desse companheiro aqui. Queimando, né? Estou queimando aqui, estou passando por esse tormento. Por quê? A consciência dele é culpada. Como é que nós estamos hoje? Precisamos fazer alguma coisa por nós? Pergunto para cada um, pergunto para mim também. Como é que nós estamos hoje, depois desse tempo todo encarnado aqui na Terra? A gente já tem mais de 20 anos aqui encarnado, né? Eu estou vendo que o pessoal já tem mais de 20 anos de encarnado. Depois desse tempo todo, o que a gente está aprontando? O que a gente já vê de melhora? A gente já melhorou um pouco? Né? Com certeza. Pode melhorar mais? Pode. O que você, aí é cada um consigo. O que você precisa fazer para melhorar mais? Aí cada um vai dar um mergulho aí para o seu mundo íntimo, não é? E, olha, eu preciso ainda tirar essa mágoa. Eu tenho uma mágoazinha que está presa aqui, ó. Eu vou tirar essa mágoa. É uma mágoa da minha irmã. Vou tirar. Pum. Ou é do meu tio, ou é da minha sogra, né? Ou é a sogra da nora. Vou tirar essa mágoazinha aqui. Porque você já pensou se você desencarnar com essa mágoazinha hoje? Vai ser bom? A gente sabe que não vai ser bom, não sabe? E por que a gente se magoa tanto? A gente sabe que nada disso é bom. Interessante, né? É como você falar para a pessoa assim: você fuma. Você sabe que isso aí faz mal? Sei, mas não consigo largar esse vício. Né? Então, assim, eu também aprendi a qualquer coisa, eu fico magoado, eu fico ressentido. Né? Mas você não sabe que isso te faz mal? Faz, mas não consigo. Mas tem que trabalhar nisso. Né? Porque a gente não sabe o dia que vai desencarnar. E a hora que desencarnar, é bom que não leva essas coisas juntas, né? Vamos levar o quê? A amizade, que nós fomos amealhando, desenvolvimento intelectual e todo o amor que nós, durante essa etapa reencarnatória, podemos dar ao outro. Né? Passar para o mundo espiritual como verdadeiros ricos mesmo. Não é? Porque aquele que era rico na Terra passou para o mundo espiritual numa condição muito difícil. E aquele que era pobre
passou para o mundo espiritual na condição de riqueza. Vejamos bem, eu não sei se eu falei aqui, acho que ainda tem 5 minutinhos, já acabou. Acabou? Tem 5? Não, eu falei aqui, para vocês, eu acredito outra vez, o Gil da Reciclagem, eu falei para vocês do Gil da Reciclagem, então vocês não lembram, viu? Eu vou falar de novo. Não está longe de nós, em Campo Grande, na Zona Oeste, existe um camarada chamado Gil da Reciclagem. O que esse camarada faz? Esse camarada recolhe garrafas PET, papelão, durante o dia todo. E vende. Esses recursos não é para ele. Esse recurso ele destina diretamente para garotos, jovens, meninos, então, que querem jogar futebol, um futebol de várzea, correto? E ele compra meião, ele compra chuteira, ele falou, o meu negócio é tirar eles da comunidade. Aí a repórter vai falar para ele, Gil, soube que você tem mais de 1000 amigos. Ele falou, não sei. E ela falou para ele no final da reportagem, eu sou a 1001. Porque o Gil tem uma casa muito simples, paupérrimo, não é? A porta que liga o carro dele, que é para levar material, é a mesma porta que abre a casa. Aí perguntaram a ele como é que isso podia acontecer, não é? Ela, isso liga o carro, aí ligou a própria porta da casa, liga o carro. Aí virou o carro dele, uma picapezinha, e a repórter falou, você é feliz assim? Ele falou, muito feliz. O Gil é um camarada que deve ter hoje uns 30 anos de idade, 32, ele está aqui pertinho de nós. E quando a gente fala, Francisco de Assis, Zaqueu, está longe, né? Esse cara está aqui do lado, não é? E teve uma reportagem com ele na Globo News, não é? E ele me lembra um outro lá da cidade de Uberaba que faz mais ou menos a mesma coisa. Então, nós observamos que nós temos vários exemplos. Aí chega para ele e fala assim, você é feliz? Muito feliz. Então nós possamos passar para o mundo espiritual na condição de ricos, não é? Mas não esse rico da parábola aqui que foi o mau rico, mas como um bom rico, né? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, no seu amor, que a gente possa meditar sobre esse ponto aqui que é bastante interessante para mim. Graças a Deus. Tá bom?